Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma live. Seja bem-vindo ao nosso canal Missão Orar Sem Cessar, aqui pelo Facebook com a Adriana Power. Vocês me acompanham no Instagram, no TikTok, no Telegram com Adriana Power e lá no YouTube com a Adriana Paula. Amém? Seja bem-vindo. Hoje, nesse tempo do nosso devocional com Deus, nessa manhã maravilhosa de quarta-feira, né? Nós vamos aqui meditar na palavra do livro de Jonatas. Amados, hoje eu te convido você a conhecer um pouco a história de Jonatas. Para você meditar, culminar e absorver essa palavra e buscar e sempre andar em obediência com o Senhor. Olha onde chega as situações das pessoas quando nós vivemos em desobediência com a palavra de Deus. E Deus é um Deus maravilhoso. Ele trabalha todo o tempo ao teu favor, mas Ele nos ensina, através da vida de Jonatas, como nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Ouvir o chamado do Senhor, ficar atento à voz sensível do Senhor e cumprir de fato a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável ao meu e ao seu coração. Amém? Palavra do Senhor, no livro de Jonatas, capítulo 1, versos 1, inicia dizendo a história assim. Veio a palavra do Senhor a Jonatas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, exclama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença, diz o Senhor dos Exércitos. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Társio, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles até Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio que estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um a seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: o que tens, dormioco? Levanta-te, clama ao seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembra de nós, para que não pereçamos. E dizendo cada um a seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: clama-nos tu agora, por causa de quem nós sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizestes tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhes: que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais impetuoso. E ele lhes disse: levantai-me. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar. E o mar se inquietaram, porque eu sei que por minha causa
vós sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravejando cada vez mais contra eles. Então clamaram o Senhor e disseram: Ah, Senhor, não te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aproveu. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas estranhas do peixe. E orou Jonatas ao Senhor, o seu Deus, das estranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se rolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos mares, dos montes, e a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu fizestes subir a minha vida na perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixou a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que voltei, paguei do Senhor. Vem a salvação, falou, pois, o Senhor ao peixe, a este, e vomitou a Jonatas a terra seca. Aleluia! Fecha teus olhos, medita nessa canção e examine o seu consciente agora. Imagina essa palavra de Jonatas agora no seu coração. Porque tudo que hás dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim, Pai, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que hás dentro do meu coração necessita mais de ti. Ah, Senhor. Oh, Deus, renova-nos. Renova-nos, Senhor. Nós necessitamos mais de ti. Nós necessitamos mais de ti, Pai. Mais da tua presença, mais da tua misericórdia. Nós necessitamos da tua graça, Senhor. Queridos e queridas irmãs, amados do Senhor,
Mais uma vez a paz e a graça para vocês que estão aí visualizando, entrando nas nossa live. Seja bem-vinda na nossa live, nosso tempo do devocional com Deus. Nós estamos meditando no livro de Jonas, capítulo 1 e capítulo 2, depois o 3 e o 4. Nós vamos falar hoje da história de Jonatas, para que você deixe o teu coração, você que está entrando agora, ser examinado com o Senhor. A palavra do Senhor no capítulo 1. Verso 1 vem trazendo a vocação de Jonatas. E em seguida dizendo a fuga de Jonatas e o seu castigo por fugir da presença do Senhor. Depois do capítulo 2 diz a oração de Jonatas e o seu livramento que o Senhor traz a eles. Não fala de profecias especificamente, mas foca no profundo amor e na misericórdia do Altíssimo, que está sempre pronto para oferecer oportunidade para mim e para vocês. E perdão às nossas aflições, aos aflitos. Ressalta ainda que a relutância de Jonatas em falar da salvação aos inimigos de Israel, embora ele fosse um profeta, isso não bastava, pois devia obedecer à ordem do Eterno, do nosso Deus, que deu a ele para que ele fosse a cidade de Nínive, para servir no propósito, o qual no ventre de um grande peixe. Isso significa que maneira como reagimos diante da vontade do nosso Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso. Essa vontade divina revela o grau de compromisso espiritual que temos todas as vezes que Deus nos mostra o que fazer e não fazemos. Agimos como Jonas e nós tornamos seus companheiros rebeldes. Muitas das vezes nós queremos não obedecer a palavra de Deus. Às vezes o Senhor nos usa para falar com o irmão, com a irmã, pedindo que nós possamos aconselharmos, ou muitas das vezes só dar o ombro ao amigo e nós recusamos, porque não queremos nos meter naquela situação, ou achamos que eles não vão nos entender, para que nós não corremos o risco dos pensamentos caóticos deles. Nós nos tornamos rebeldes mediante a vontade e o chamado de Deus para a nossa vida. Na cidade de Nínive, os capitães da Assíria eram uma cidade desanimada, densamente povoada. Os assírios eram os maiores inimigos de Israel. E isso pode ter motivação a desobediência de Jonatas, que não aceitava a ideia de Deus conceder perdão a um povo tão hostil, violento, perverso como aquelas pessoas. Da morte deixa evidente o seu amor por todos nós. Mais tarde, o Senhor Jesus revelou que esse amor é eterno, espontâneo, constante e sacrificial. E tão intenso que não pode ser medido hoje. Ele, meus queridos e queridas irmãs amadas do Senhor, continua a sua busca pela perdição. Ele continua sua busca pelo perdido, mesmo que este tenha pecado, se rebelado e dado as costas à sua palavra. A salvação é oferecida a todos, sem exceção. Sem exceção. Os que praticou a iniquidade ou os que não praticou. Os justos e injustos. Mas ela só pode ocorrer mediante um sincero arrependimento.
Aquelas pessoas que praticaram iniquidade, atrocidade, elas também têm o direito de arrepender-se. Têm o direito de voltar-se e se redimir das suas ações. E o Senhor, ele é pronto para perdoar tanto o justo como o injusto, o puro como o impuro. Então, Deus, ele diz aqui que ele está todo o tempo esperando para que nós que cometemos os pecados, voltamos e nos arrependemos dessas ações e nos reconciliamos com ele. E essa era a vontade. Foi sempre, será e continua sendo até os fins dos tempos a vontade de Deus sobre mim e sobre sua vida, como era na vida de Jonas. O trabalho de Jonas era levar a palavra de Deus e não sair correndo, fugir. Então, Jonas se levantou para fugir, em vez de cumprir o mandado que Deus mandou para ele. Em vez de cumprir o combinado que Deus tinha proposto para ele, a proposta. Deus chamou Jonas para ser profeta, levantou ele como profeta, sim, para que ele fosse ser direcionador na vida daquelas pessoas. Não importasse o coração das pessoas onde estava, Jonas precisava ir e cumprir com o propósito que Deus tinha determinado para ele. Mas Jonas se covardeou. Jonas se sentiu com medo, constrangido de morrer na mão daquele povo e renegou cumprir a vontade de Deus. E essa renegação, essa rebeldia, faz com que pessoas dentro daquele navio onde Jonas estava pagassem o preço por acobertar e deixar Jonas ali na barca, mesmo eles não sabendo do que estava acontecendo. E só Jonas sabia. Então, Jonas se levanta e foge. O profeta se recusava a se aproximar dos pagãos da cidade de Ninívia. Por isso, fugiu desobedecendo a determinação do Altíssimo. O Senhor sempre dá aos seus servos uma missão a cumprir, mas não interfere em suas escolhas. Ele não interfere nas suas decisões. Se decidirmos fugir do compromisso estaremos sujeitos ao sofrimento e aprenderemos com os nossos próprios erros. Não podemos esquecer que a mesma responsabilidade que Jonas tinha, nós temos nos dias de hoje. E foi designada pelo próprio Senhor Jesus. Lá no livro de Marcos, capítulo 16, versos 15. A própria vida. Os cristãos são privilegiados em poder testemunhar com a própria vida o poder da palavra de Deus. Todos os esforços empenhados na causa do evangelho serão recompensados por ele. Lá em Hebreus diz muito bem claro isso, capítulo 6, versos 10. Quando uma pessoa se afasta do Altíssimo e lhes desobedece, ela gera problemas para si e para as outras pessoas à sua volta. Jonas quase provocou a morte de todos das tribulações do navio por causa da sua o quê? Desobediência, rebeldia. Pode até parecer que as consequências do pecado não virão, mas elas são graves e inevitáveis. Romanos capítulo 6, versos 23. Portanto, se você está agora em plena fuga, desobedecendo a Deus como Jonas, saiba que não se sairá bem. Por isso, arrependa-se e obedeça à vontade de Deus. Faça prevalecer, meus queridos e queridas irmãs amadas do Senhor, a vontade de Deus. O sono ou a cegueira espiritual leva à profundeza e ainda assim foi dormir sentindo-se seguro, colocando os tripulantes do navio em perigo e a quem esteja preso a um pecado e tenha a falsa sensação de bem-estar, passa por suas noites tranquilas
enquanto sua alma nem sabe está cuidando. O esfriamento espiritual não permite você enxergar a necessidade da própria salvação e muito menos a salvação do seu semelhante. Quando a consciência acusa, não há nada mais perigoso para um cristão do que transgredir essa voz íntima, pois para agir, a fé é combater as tempestades da vida. É necessário o oval dela. Uma consciência pesada rouba a coragem e a estripidez para clamar a Deus e deixar a pessoa vulnerável de todo tipo de mazelas. Lançaram Jonatas ao mar. Mediante toda aquela situação de perigo, os tripulantes, eles percebem que alguma coisa estava acontecendo de anormal naquele lugar. E eles percebem mais que alguém estava causando todo aquele transtorno para eles. E esse alguém era Jonatas, que estava totalmente fora do conceito do Senhor, querendo de fato cumprir com a vontade dele, querendo fugir, não querendo obedecer. Mas a palavra de Deus é uma palavra que nos exorta, mas também nos encoraja. É uma palavra que todo o tempo traz a mim e você esse entendimento de como nós devemos praticar o ato da vontade do Pai. Quando nós praticamos as nossas próprias vontades, o Senhor vem e nos adverte, Ele nos corrige, Ele nos alerta de todo o mal que nós estamos praticando por uma desobediência. Por isso, meus queridos, não faça como Jonatas. Não siga as instruções de Jonatas. E se você estiver andando pelos mesmos caminhos que Jonatas percorreu, volte para trás. Conserta a sua aliança com o Senhor. Faça-se cumprir a vontade que Deus determinou na sua vida, para que você não venha sofrer as consequências e os seus familiares, as pessoas à sua volta, os seus amigos, não sofram danos junto com você. E a cegueira, lembra bem, a cegueira espiritual nos afasta do Senhor e nos impede de ver a correção do Pai sobre nós na nossa desobediência. Amém? Então presta atenção. Os tripulantes daquele navio, após estar sofrendo toda essa agressividade, toda essa situação, eles lançam então Jonatas ao mar. Muitos religiosos incrédulos citam esse fato como sendo uma história fictícia, mas o Senhor Jesus confirma esse episódio ao compará-lo com a sua morte e ressurreição. Lá em Mateus capítulo 12, versos 39 ao 41. Para os verdadeiros cristãos, fica a autenticidade desse acontecimento e alerta da consequência e da desobediência. A vida é colocada em risco, pois fica sujeito à violência e à doença, ao sofrimento e outros males. Deuteronômio, capítulo 30, versos dos 15 ao 19. Não há como se esconder do Altíssimo. Jamais eu e você podemos nos esconder da presença do Pai. Jonatas sabia que sua desobediência era a razão de todas aquelas tempestades. Por isso considerou injusto todos no navio perecerem por causa dele. Ele confessou sua culpa e pediu que o lançasse ao mar. Assim que Jonatas foi jogado nas tímidas águas, e tormenta cessou de imediato. Enquanto a bênção
sem a proteção do Altíssimo, ainda provocará sofrimento os mais próximos. Se renderam ao verdadeiro Deus. Aqueles marinheiros pagãos puderam ver o poder do Altíssimo. Por isso temeram e sobremaneira passando a crer nele. A fé daqueles homens foi despertadas e eles logo mudaram sua condição espiritual. Isso é, de idolatras passaram a sacrificar e fazer votos ao único Deus. No entanto, quantos são aqueles que, mesmo vendo a manifestação do poder do Altíssimo, têm resistido e se mantido desobediente a Ele? E se não se arrependerem, continuarão naufragando diante das tempestades que surgirem em sua vida. Lá no livro de Provérbios, capítulo 19, versos 16, você vai ver essa passagem. Das estranhas do peixe, o fundo do poço tem as suas vantagens. Quando não tinha mais forças, Jonatas se lembrou do Senhor e teve a oração atendida. Assim como ele, inúmeras pessoas precisam descer às profundezas do sofrimento para se humilhar e reconhecer seus erros e buscar a salvação da alma. Nenhum bem é mais valioso na vida de uma comunhão estabelecida com o Eterno. Isso você vai ver lá no livro de Salmos, capítulo 51, verso do 1 ao 2. Tornarei a ver o teu santo templo, diz Jonatas. Ao falar com o Altíssimo, Jonatas rasga sua alma, expôs toda a sua angústia e aflição. Ele sabia que a sua vida estava em grande perigo. Mesmo assim expressou a fé de que veria novamente o templo do Senhor. Ele creu na misericórdia divina, pois sabia que Deus estava ouvindo o seu clamor e o tiraria daquela situação. De igual modo, mesmo que você saiba, confesse a sua vitória. Confesse, e a sua vitória pela fé, faça como Jonas e diga: meu casamento transformado, minha dívida paga e a minha vida totalmente mudada. Se você, meu querido, minha querida irmã, estiver passando por toda essa situação difícil, lembre de clamar ao Senhor com fé, com convicção, orando pedido a Ele. Diz a Ele: eu verei, Senhor, a minha família restaurada, a minha saúde restituída, o meu casamento transformado e a minha dívida paga e a minha vida totalmente mudada. Lembrai-me do Senhor. As forças de Jonatas já estavam chegando ao fim. Entenda isso, meu querido, minha querida irmã. Já estava chegando ao fim. E a morte se aproximava cada vez mais de Jonatas. Parecia ser o fim do profeta, que se atreveu a desobedecer a ordem de Deus, vinda do próprio Deus. Mas eis que nos seus últimos momentos de consciência, ele se lembrou do Senhor e lhe dirigiu a sua oração com humildade e arrependimento. Lembra-se do Altíssimo e buscá-lo. E o segredo é o segredo para quem está no fundo do poço. Lembrai, meus queridos irmãos e queridas irmãs do Senhor, lembrai do Senhor Jesus. Quando mais no profundo você estiver,
lembre do Senhor Jesus, porque é Ele que vai tirar você de todas as profundezas. É Ele que vai te dar o sopro de vida. É Ele que vai transformar a sua vida. É Ele que vai regenerar, cuidar, zelar da sua família. É Ele que vai restaurar a sua saúde. É Ele que vai modificar, lapidar o seu casamento. É Ele que vai te ensinar como lidar com a educação dos seus filhos. Se você colocar Jesus no centro de todas as suas atenções, colocar Ele em primeiro lugar, buscar por Ele e pedir para que Ele te direcione, Deus, Ele é soberano para fazer infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Lembra sempre disso. Lembra sempre disso. As forças de Jonas estavam já chegando ao fim. E a morte estava sendo o quê? Evidente para ele. Inevitável. Jonas já estava praticamente falecendo. Parecia ser o fim do profeta. Mas ele lembrou de quem? De Jesus. E quando ele se lembra, com humildade ele faz uma oração de arrependimento. E ele lembra do Altíssimo. E ele clama pelo Senhor. E o Senhor atende o pedido dele. O Senhor atende o pedido dele em secreto. E ali o Senhor conduz a vida de Jonas, de novo a vida. E ele busca o segredo para que, para quem está no fundo do poço, para quem está passando por todas as situações difíceis, para quem está passando por os dias mais difíceis, meus queridos e queridas irmãs, é lembrar do Senhor Jesus todo o tempo. Lembrar dele, buscar por ele todos os momentos. O segredo que está no fundo, para quem está no fundo do poço, é vocês no dias, é contar o devido situação que você está passando. Devido a uma situação de doença grave, falecia ou a perda da família, a paz de bens, a paz e dos bens e principalmente, meus queridos irmãos, da própria dignidade, da sua própria dignidade. Quando dirigimos ao Todo-Poderoso as nossas súplicas, encontramos a luz na escuridão, a fonte de uma água cristalina no deserto e a paz no meio, a guerra e a vida onde há morte. Vocês vão ver isso lá no livro de Salmos, capítulo 63, versos do 6 ao 8. Lembra bem disso. Deus, ele está trabalhando em tudo sobre mim e você. Deus, ele está modificando a minha e a sua história. E ele trabalha operando esse milagre em mim e vocês todo o tempo. O Senhor nos ensina, nos adverte sempre a estar vivendo um recomeço de vida nova. E a palavra do Senhor diz mais para mim e para você. Ele diz: o que voltei, pagarei. Nada é mais importante do que honrar a palavra e ser empenhada. Deus é extremamente cuidadoso com a sua e com a minha palavra. Deus, ele cuida de nós todo o tempo. Todo o tempo o Senhor Jesus, ele cuida de mim, ele cuida de você. E a palavra de Deus é extremamente cuidadosa com as nossas. E não permite que ela seja questionada ou colocada. Deus não permite que nós questionamos ou colocamos a vontade dele para depois. Deus, ele quer que eu e você sejamos obedientes, que nós temos compromisso com a palavra dele, com a verdade dele. E quando ele usa-nos como projeto, como direcionamento, pessoas que vai levar a palavra dele, o Senhor, ele quer que nós sejamos o quê? Flecha na mão do olheiro, para que nós possamos levar a mensagem que ele transmite para o meu e para o seu coração. Jonatas, ele poderia ter evitado todo esse transtorno se Jonatas tivesse sido o quê? Obediente à palavra de Deus. Se Jonatas tivesse prosseguido para Nínive e não ter virado o rumo do trajeto dele, ele poderia evitar todo aquele constrangimento. Ele poderia ter evitado se colocar a própria vida dele em perigo. Quando ele ousa a desfazer, a desobedecer a palavra de Deus, então ele foi punido
da ação dele. Jonatas foi punido das decisões dele. E isso nós temos que tomar muito cuidado, meus queridos e queridas irmãs, amadas do Senhor. Como eu te disse, nada é mais importante do que honrar a palavra e empenhar. Deus é extremamente cuidadoso com a sua palavra e não permite que ela seja questionada ou colocada em descrédito. Ele é a própria palavra. Ela reflete quem de fato o Senhor é. Por isso, Jonatas foi enfático em dizer que pagaria os seus votos com o coração agradecido. Imagine só prometer algo ao Altíssimo e não cumprir. Toda pessoa que faz um voto com o Todo-Poderoso tem que saber que ele leva muito a sério aquilo que falamos. Falou, pois, o Senhor ao peixe: tudo que Deus criou seja sujeito às suas ordens. Ele falou com o peixe e este o atendeu. O Altíssimo é muito grande e magnífico. Quando nós humilhamos na sua presença, ele move os céus. Ele move os céus e a terra, e se preciso for, para nos abençoar. Foi o que aconteceu com Jonatas e com tantos outros homens do passado. A pessoa que se vê em desespero por algo grave que lhe sobreveio pode alcançar a solução para a sua vida. Pela fé, Jonatas estava no abismo, no coração dos mares, mas ali Deus o alcançou. Salmo 34, verso 6. E veio a palavra do Senhor a um recomeço para aqueles que se arrependem e confessam seus pecados. Para Jonatas, o recomeço veio ao receber outra oportunidade para transmitir a mensagem a Nínive. Aqueles que passam pela disciplina de Deus não devem ficar prostrados e tristes, muito pelo contrário, pois o Senhor corrige a quem Ele ama. Você vai ver isso lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 6. Desta forma, se o arrependimento for sincero, eles o incluem novamente em seus propósitos. Presta atenção, meus queridos e queridas irmãs amadas do Senhor. Jonatas prega em Nínive, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonatas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ele a mensagem que eu te digo. E levou Jonatas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande e 3 dias de caminho. E começou Jonatas a entrar pela cidade. O caminho de um dia pregava, dizendo: ainda 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e clamaram em um jejum. Vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono e tirou de si as suas vestes e o cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas promovem coisas alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clame fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles. Deus viu as obras daquele povo. Como se converteram do seu mau caminho. Deus arrependeu do mal que tinha anunciado lhe faria e não fez. Mas isso desagradou extremamente Jonatas, e ele ficou irado. E orou o Senhor e disse:
Ah, Senhor, não foi essa minha palavra, estando ainda na minha terra. Por isso, o que me preveni fugindo para Tarsis? Pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e de grande em benignidade, e que te arrependesses do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, fazes bem, que assim as ireis. Então Jonatas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dessa cidade, e ali fez cabana, e se sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma abobeira, e ela subiu por cima de Jonatas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, e o livrar do seu enfado. E Jonatas se alegrou em extremo por causa da abobeira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir a alva, o qual feriu a abobeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonatas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua força a morte, dizendo, melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonatas, faze bem, que assim tireis por causa da bobeira. E ele disse, faço bem, que me revolte até a morte. E disse o Senhor, tivesse tu compaixão da bobeira, na qual não trabalhastes, nem fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão de grande cidade de Nínive, Jonatas, em que estão mais de 120 mil pessoas, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Presta atenção, que palavra linda e agraciada. Aqui Deus ensina Jonatas a ter compaixão do povo de Nínive. Era um povo incrédulo que ainda não conhecia a palavra do Senhor, até Jonatas ir lá e levar a mensagem de Deus. Jonatas estava enfurecido porque achava que aquele povo não poderia se ter compaixão da vida dele. E assim Deus ensina na minha e na sua vida hoje a termos compaixão da palavra dele, a andarmos conforme a vontade dele, a andarmos segundo o evangelho do Pai. Deus ensina para mim e para você nessa palavra, meus queridos e queridas irmãs amadas do Senhor, que nós devemos nos compadecer das pessoas, ser humildes a todo tempo e saber perdoar aqueles que te ofendem. Aquela cidade de Nínive é uma cidade hipócrita, era uma cidade que perecia por falta de conhecimento. Mas Deus enviou o profeta Jonatas para iniciar dizendo a palavra e a vontade de Deus que se cumpriria se ambos não se mudassem e se convertessem das suas más ações. Mas Jonatas não queria que isso acontecesse, porque pensava e acreditava no seu coração, pelo aquele povo ser um povo que estava com o coração endurecido. Jonatas achava que eles não eram merecedor de uma nova chance. E eu quero te lembrar que Deus ele é misericordioso, que Deus ele é um Deus do amor, é o Deus da misericórdia, é Ele que nos perdoa todos os dias dos nossos fracassos, das nossas mazelas, das nossas ações. E assim Deus fez com aquele povo, Deus fez com o povo de Nínive. Ele deu a oportunidade de eles recomeçarem. Aquele povo reconheceu verdadeiramente Jesus e se arrependeram de suas más ações. E por isso eles foram perdoados e o Senhor os livrou da morte. Mas Jonatas não entendia a vontade de Deus sobre aquele povo. Então o Senhor concedeu a eles uma nova oportunidade e fez uma demonstração à vida de Jonatas. Quando Jonatas vê aquela abobeira nascer e crescer num dia e no outro dia ela perecer. Assim o Senhor demonstra a ele
que aquela abóbora ela não trabalhava, ela não fiava. Aquela abóbora ela se nasceu e cresceu naquele dia e já produziu frutos. Mas o dia seguinte, o Senhor faz a comparação da vida do ser humano, como a vida daquela abóbora. Morreu por não ter conhecimento. E muitas das vezes nós morremos espiritualmente por não termos o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Que essa palavra ela possa ter caído em terra fértil dos vossos corações, onde ela seja aí ministrada 100 por uma. Que o Senhor ele toque nas tuas estranhas e ele molda e forja totalmente o teu caráter, a tua maneira de pensar. E que essa palavra seja uma palavra que te ensine a ser obediente à palavra de Deus, a ser uma pessoa mais dócil, humilde, tolerante à vontade do Pai. E que você possa ser beneficiado dessa palavra, para que você possa receber o galardão do Senhor. Mas se você voltar ao arrependimento e voltar à obediência e fazer de fato a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe. Uma ótima quarta-feira. A paz e graça esteja sobre a sua vida. Que o amor do Senhor exala um perfume suave e agradável ao paladar dele sobre mim e vocês, trazendo sobre nós a paz. Deus abençoe sua família. Deus abençoe teu trabalho. Deus abençoe tua casa. Abençoe teus filhos. Abençoe teu cônjuge, a tua vida. E que o Espírito Santo de Deus seja soberano. Amém? Quero agradecer a vida da minha cunhada Eliana Guedes e todos os familiares dela presentes. Que o Senhor seja soberano. Abençoado seja. Em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a vida da Ruth, Paula e familiares, que o Espírito Santo de Deus seja tremendo sobre a sua casa, minha irmã, minha amada, que o Pai busque a cada dia, a cada manhã, exalar o perfume suave sobre vocês, trazendo paz, união, amor, e que vocês perseverem na palavra do Senhor. Quero agradecer a vida também do senhor Emanuel, Cleverton, Vicente e todos os seus familiares. A paz e a graça seja sobre sua casa, sobre a sua família. Que o Espírito Santo de Deus seja aí tremendo, fazendo, se prevalecer a palavra dele. Também quero agradecer a vida do Jonas Alves, que o Espírito Santo de Deus seja tremendo. Hoje nós falamos do livro de Jonas, já aí charado Jonas Alves. Que o Espírito Santo do Senhor, Jonas, seja sobre a sua vida e sua família e seus familiares. Em nome de Jesus. A paz e a graça seja dada a cada um de vocês. Que Deus abençoe sua vida, Esley Falaria e a Dalvinha. Beijo, meu querido irmão e amigo, em nome de Jesus. Que o Cristo Jesus abençoe vocês hoje, amanhã e sempre. Dá um beijão na Dalvinha por mim. A paz e a graça seja sobre a casa de vocês. Quero agradecer a todos os outros que visualizaram a nossa live, que estiveram conosco. Que Deus seja tremendo, soberano, em nome de Jesus. Que o Pai derrame da graça, da benevolência dele para com cada um de vocês, para cada um de nós, trazendo sobre nós a paz. Amém? Fecha os olhos de vocês, curva a cabeça. Eu quero finalizar orando com vocês. Pai de graça, Pai de bondade, graça nós damos, que é nosso dever, salvação, dai graça todo o tempo. Que o Senhor continue nos abençoando a cada dia, a cada manhã. Que o Senhor continue restabelecendo, meu Pai, tua graça sobre nós, trazendo-nos a paz. Que o Senhor venha nos agraciar, nos fortalecer, nos capacitar cada dia mais. Pai, que o Senhor cuida da nossa saúde física, visita os idosos, visita os lares, meu Pai, dos desabrigados, visita, meu Pai, os desamparados, as viúvas, os órfãos, Pai, os oprimidos, os que se encontram desabrigados, os que se encontram desempregados. Pai, que o Senhor seja soberano, traga a paz, traga a união, traga o amor. Pai, aonde tiver julgo desigual as casas, que o Senhor prevaleça com a paz, com o amor e a união. Aonde a tempestade estiver alta, Pai, que o Senhor repreenda, em nome de Jesus. É que nós oramos e te agradecemos, que assim seja, amém. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou, obrigado por esse dia maravilhoso, por essa manhã maravilhosa, por esse sol radiante, e que o Senhor continue nos abençoando cada vez mais, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. A paz e a graça, meus queridos irmãos amados, Senhor. Até amanhã, beijo no coração de cada um de vocês, amo vocês e que Deus abençoe a cada um. A paz e a graça. Não se esqueça de combinar no livro de Jonatas, amém? Do capítulo 1 ao 4. E Deus seja aí soberano por cada um de vocês. A paz e a graça e bom dia.